Fala galera, Samuel Murad aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje, aqui num espaço um pouquinho diferente, eu tô no espaço da Faculdade Latino-Americana, da FLAM, que certifica os meus cursos online, é isso mesmo. Se você acompanha o canal há algum tempo, você sabe que eu ofereço cursos certificados pela Faculdade Latino-Americana. E hoje a gente está aqui porque tem alguns projetos muito especiais que vocês vão conhecer em breve. Mas hoje a gente vai falar sobre acordes diminutos e acordes meio diminutos. Vou te ensinar a saber a diferença deles, quando eles se aplicam, e ensinar um raciocínio do jazz que você pode utilizar em qualquer música, em qualquer momento. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui, deixa o seu like, porque isso ajuda muito no nosso canal. E se você quer uma transformação musical verdadeira, você pode acessar aqui o meu site ou me chamar no WhatsApp. Me fala a sua história, me conta um pouco do que você está passando, dos seus desafios, das suas dificuldades. Eu quero te ouvir e preparar o conteúdo que vai revolucionar a sua vida musical. Então me chama agora que eu estou te esperando. E agora bora aqui comigo para o vídeo. Então nesse vídeo eu vou trazer de um jeito objetivo e rápido uma explicação pertinente e uma maneira de você, mais do que saber a diferença entre os dois modos de acorde, saber como aplicar isso de uma forma criativa e de uma maneira, eu diria até empolgante, quando você vai construir a sua execução musical. Então, primeira coisa, vamos entender a diferença. Eu vou usar o Si como a nossa referência harmônica aqui de acorde. O que é um acorde diminuto? Bom, eu tenho um Si maior. Eu sei que o Si maior vira Si menor a partir do momento em que eu reduzo a terça de maior para menor, ou seja, quando eu volto meio tom. E se eu volto meio tom da quinta justa, ela fica diminuta. Então a tríade diminuta é essa aqui, onde eu tenho terça menor e quinta diminuta. Agora, quando eu vou para o campo da tétrade, ou seja, quando eu acrescento uma quarta nota, é que eu posso ter uma diferenciação entre o acorde diminuto inteiro ou um meio diminuto, que também é conhecido como um acorde menor, com quinta diminuta e sétima menor. A sétima, de fato, é a grande chave para a gente entender a diferença. O Si diminuto inteiro, ele tem, ou qualquer acorde diminuto inteiro, ele é um acorde simétrico, ele tem uma distância de terças menores entre todas as suas notas, certo? O que faz com que ele seja um acorde, por ser simétrico, ele não necessariamente precisa ter uma tônica, porque sempre a gente vai ter a mesma combinação de sons. Ou seja, um Si diminuto também é um Ré diminuto, também é um Fá diminuto e também é um Lá bemol diminuto. Assim como o Dó é um Mi bemol diminuto, é um Fá sustenido diminuto e é um Lá diminuto. E o Dó sustenido diminuto é um Mi diminuto, é um Sol diminuto e é um Si bemol diminuto. E o Ré voltaria à mesma formação que eu executei no Si. Por isso que basicamente a gente só tem três tétrades diminutas inteiras. Aqui começaria no Dó, aqui começaria no Dó sustenido e aqui começaria no Ré. Porque daí em diante eu só vou simplesmente inverter as notas de uma das outras tétrades que eu montei. Vamos voltar aqui para o Si. Então, Si diminuto inteiro, eu tenho o quê? Si, sétima maior de Si, é o Lá sustenido, sétima menor de Si é o Lá natural e a sétima diminuta equivaleria também dizer que é a sexta, é a mesma nota, o mesmo som da sexta de Si, mas dentro da análise do acorde, dentro das regras harmônicas e sistemáticas que a gente encontra na teoria musical, a gente diz que a sétima é diminuta, o que faz com que esse acorde seja um acorde diminuto, tanto na quinta quanto na sétima. Agora, se ao invés da sétima ser diminuta, ela for uma sétima menor, esse acorde é um Si meio diminuto, ou um Si com quinta diminuta e sétima menor.
Agora, na prática, onde está a diferença entre essas duas formas de acordes? Sendo também bem objetivo. Nos meus cursos, isso aqui eu abordo de forma mais detalhada, eu mostro as ênfases possíveis. Então, o que eu estou fazendo aqui é como se fosse um breve recorte de algo que existe muito mais aprofundado no meu curso e na minha mentoria. Mas, basicamente, a gente tem o acorde meio diminuto, ou seja, com a sétima menor, como um acorde de passagem, um movimento. E o acorde diminuto inteiro, ele pode exercer a função dominante, então ele tem uma finalidade harmônica de tensão. Ele pede para ser resolvido em algum outro acorde. Normalmente, um acorde menor, certo? Então é quase que óbvia uma progressão como essa aqui, ó. Certo? Sempre que eu faço um acorde diminuto inteiro, chegar num acorde menor gera uma sensação muito agradável. Mas olha só, eu vou mostrar uma progressão em que a gente pode colocar os dois acordes em sucessão. Então, uma coisa bem simples. Vamos pegar a música, por exemplo, Jesus Meu Guia É, né? Ele é o meu bom pastor. E quando... Si meio diminuto. E estou fazendo uma inversão aqui, que lá no meu canal do Telegram, se você ainda não está lá, é gratuito, entra lá. No meu canal do Telegram eu vou passar esses voices que eu estou usando, ou seja, qual escolha que eu fiz, por que eu escolhi esse voicing de acorde. Mas aqui vamos tratar do acorde em si. E quando eu senti temor, Si meio diminuto para fazer um Mi alterado, ou seja, um Mi maior com sétima, e aqui eu fiz a nona aumentada para chegar no Lá menor. Mas eu poderia ter feito isso aqui, ó. Si meio diminuto, Si diminuto inteiro. Porque o Si diminuto inteiro, no lugar do Mi com sétima, na verdade continua me dando a força dominante do Mi com sétima para chegar no Lá. Eu fiz o 2, 5 de Lá, só que eu fiz Si meio diminuto, Si diminuto inteiro para chegar no Lá menor. Só que no Si diminuto inteiro, se eu fizer o baixo em Mi, eu vou ter um Mi maior com sétima, tá vendo aqui, ó? Vou fazer ele aqui para facilitar, ó. Mi maior com sétima, a terça maior do Mi, quinta, sétima e nona menor. Por isso, se você quiser substituir o 2, 5, 1 trivial por isso aqui, ó, você ganha um recurso e sai um pouco do óbvio. Ou seja, o meio diminuto, essa sensação de movimento, o diminuto cria essa tensão de aproximação para um acorde de tônica. O menor normalmente vai ser o mais adequado para essa progressão. Porém, a gente pode ter algumas dicas, então vou te dar algumas dicas valiosas aqui para você usar o acorde meio diminuto e o diminuto. Então, se eu fizer algo assim, por exemplo... Fiz uma performance com 2,5 de Dó. E aí quando eu cheguei no Dó, o que eu fiz? O Dó maior, o Dó diminuto inteiro. Agora olha só o que eu vou fazer. O Ré meio diminuto. Para chegar no Dó novamente. Então... para você concluir uma música, fica muito bonito. Ou seja, se você está numa música, vou mudar o tom para você entender a engenharia harmônica aqui. Vamos para Fá. Então, cheguei no Fá, o que eu vou fazer? O Fá diminuto inteiro
o Sol meio diminuto e o Fá novamente. Ou seja, quando eu estou no acorde de primeiro grau, eu faço ele, depois eu faço ele diminuto inteiro, depois eu faço um tom à frente, ou seja, o segundo grau, né, daquele campo harmônico, meio diminuto. Se eu estou em Fá, vou fazer o Sol menor meio diminuto e volto no Fá maior. Em qualquer tom, tom em Ré. Então eu sei quem é o acorde um tom à frente, o segundo grau de Ré, o Mi menor. Então eu sei que eu vou fazer Ré maior, vou fazer o Ré diminuto inteiro, vou fazer o Mi meio diminuto e voltar no Ré. Então olha só como a gente pode trabalhar esses recursos sem pensar necessariamente naquilo que dentro da harmonia funcional acaba sendo o trivial, o óbvio, né? O meio diminuto para você fazer uma progressão de 2/5 menor, ou o acorde diminuto para antecipar um acorde menor. Eu mostrei para você como um recurso de finalização de música pode funcionar muito bem dentro dessa ideia. Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos que vão gostar dessa dica aqui e se inscreva, porque a gente está sempre produzindo um conteúdo que seja especial para a sua caminhada musical. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.